Bom dia, alunos, pais. Vim aqui hoje para fazer a correção da segunda semana do PET 3 de Geografia. A semana passada nós já vimos aqui a dica da criança e já lemos o texto. Nós vamos reler para estar respondendo as atividades. Leia o texto abaixo. A população indígena é muito diversa. Alguns grupos vivem nos centros urbanos, inclusive aqueles que exercem cargos públicos, frequentam universidades, trabalham em empresas. Há ainda os que não mantêm nenhum contato com as pessoas fora das aldeias. Segundo dados publicados pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, divididos entre 1.000 povos diferentes, sendo que aproximadamente 2 milhões estavam estabelecidos no litoral do país e 1 milhão no interior. Em 1650, esse número caiu para cerca de 700 mil indígenas, chegando a 70 mil em 1957. De acordo com Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro conhecido por estudar os povos indígenas, cerca de 80 mil povos indígenas desapareceram no Brasil no século XX. Povos indígenas atualmente. O Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, constatou que, atualmente, há no Brasil cerca de 817.963 indígenas. Desse total, 502.783 encontra-se na zona rural e 315.180 habitantes nos centros urbanos. O censo também identificou, em parceria com a FUNAI, 505 terras indígenas, representando 12,5% do território brasileiro. Desse total de terras, em apenas 10 apresentam uma população indígena maior que 10 mil habitantes. Quantos índios vivem no Brasil atualmente? Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vivem no Brasil cerca de 817 mil indígenas, representando 805 etnias. A maior concentração de indígenas, segundo a FUNAI, encontra-se na região norte, onde 54% das terras são indígenas, especialmente na Amazônia e na região centro-oeste, com 19% das terras. Ao todo, as terras indígenas representam 12,5% do território brasileiro. Mais de 500 mil indígenas encontram-se na zona rural e um pouco mais de 300 mil na zona urbana. O censo aponta também que em todos os estados brasileiros há presença de população indígenas. Também foram registradas 274 línguas indígenas no país. Vale dizer ainda que 17,5% da população indígena não fala o português. Então, nas atividades, na número 1 está assim: de acordo com o texto, 17,5% da população indígena não fala o português. Considerando o total de indígenas identificados pelo censo, que seria 817 mil, quantos indígenas representam aproximadamente a porcentagem dos que não falam o português?
Meninos, vocês ainda não estudaram porcentagem, mas a dona Célia vai falar aqui rapidamente como que a gente pode fazer esse cálculo. Vocês prestem atenção. E depois na sala de aula eu vou ensinar para vocês de passo a passo. Então tá falando aqui que é 17,5% em cima de 817 mil habitantes. O que a dona Célia vai fazer? Vai multiplicar 817 por 17,5, que é a porcentagem. Vou multiplicar aqui 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 7, 5 vezes 1, 5, com mais 3, 8. 5 vezes 8, 40. Agora eu vou multiplicar o 7, aí eu vou pular uma casa. 7 vezes 7, 49. 4. 7 vezes 1, 7, com mais 4, 11, vai 1. 7 com mais 8, 56, com mais 1, 57. Agora, todo número multiplicado por 1 é o próprio número. Então, vou colocar aqui 7, 1 e 8. Agora, eu vou adicionar. Então, 5, 8 com mais 9, 17, vai 1, 1 mais 1, 2, mais 7, 9, 4 com mais 7, 11, com mais 1, 12, vai 1, 1 mais 5, 6, mais 8, 14. Essa última casa que eu risco, ando 2 para frente, coloco vírgula. Então, exato seria 142 mil índios não falam o idioma português. Mas qual que está mais aproximado aqui? Qual letra? Na letra A, 480 mil. Na letra B, 145 mil. Então, vocês vão olhar, vai ser a letra B, que está mais aproximado de 142. Então, vamos lá para o número 2. No número 2 está escrito assim: de acordo com o texto, quantos indígenas habitavam no Brasil no início da colonização portuguesa em 1500? É só vocês olharem aqui nessa atividade que está escrito aqui, ó. Em 1500 eram aproximadamente 3 milhões de habitantes. Então, vocês vão colocar a resposta para mim aqui. 3 milhões. E aí vocês escrevem na frente em palavras. 3 milhões. Vamos para o próximo, na letra B. Entre as causas da diminuição da população indígena estão as doenças trazidas pelos colonizadores portugueses. De acordo com o texto, 80 populações indígenas desapareceram no Brasil no século XX. Que tal conversar com as pessoas da sua casa e pesquisar na internet ou em livros sobre a causa da diminuição dessa população, tão importante para a nossa história? Registre aqui as suas considerações e descobertas. Dona Célia vai dar uma ideia, meninos. Eu vou virar a folha aqui e vou escrever aqui atrás o que eu acho que pode ter acontecido. E vocês façam uma pesquisa de vocês e cada um coloque a sua ideia. Então, eu acredito que a diminuição da população indígena do Brasil
possui várias causas. Entre elas, os conflitos. Conflitos são brigas, viu? Os conflitos com os portugueses. No passado, né, gente? Quando os portugueses invadiram, que houve muito conflito entre eles. E com os garimpeiros. Vocês sabem que o Brasil é muito rico em ouro, então os garimpeiros, os madeireiros, e exploradores atuais. Na Amazonas até hoje entra pessoas lá para tirar madeira. Atuais que invadem as terras indígenas. Os conflitos. Conflitos é briga, viu, gente? Desavença, os conflitos por terras vêm causando a morte de muitos índios. Então, a dona Célia acha que é por causa disso que teve essa diminuição tão grande. Tudo por causa de briga, de ganância, de interesse das pessoas pelo que é do outro. E agora nós vamos aqui, ó, para essa parte. O mapa abaixo apresenta todos os estados que compõem o território brasileiro. De acordo com o texto que você leu, a maior população indígena concentra-se na região norte e a segunda maior na região centro-oeste. Vocês vão colorir de verde os estados da região norte e de amarelo os estados da região centro-oeste. Vocês vão observar na tabela que ela vai te ajudar a identificar os estados. Vamos lá? Então, eu peguei um verdinho aqui, uma caneta verde, para a gente colorir os estados da... Vamos ver o verde aqui. Os estados da região norte. Então, vamos aqui, região norte. O Acre está aqui, ó, aqui embaixo. Então, vocês podem contornar aqui, ó. Depois vocês coloram bem bonitinho. O Acre, o Amapá. O Amapá está aqui em cima. O Amazonas, que é esse grande aqui, ó, o Amazonas. Então, vocês vão colorindo. O Pará, que está aqui também, que é um estado bem grande. Rondônia está aqui embaixo, ó. Roraima, que está aqui. Então, esses todos são estados da região norte. E o Tocantins, que é esse aqui, ó. Esses todos aqui, meninos, vocês vão passar um lápis mais escuro e depois vocês vão colorir aqui no meio com um lápis mais clarinho para poder não desaparecer o nome da capital dos estados, viu? E de amarelo, nós vamos circular e depois colorir
da região centro-oeste. Então, região centro-oeste está aqui onde que fica o Distrito Federal, que é no estado de Goiás. Aí a dona Célia, como já está com marca-texto, o marca-texto já vou colorir tudo aqui, ó, porque ele não tampa o que está escrito. Mato Grosso, que é aqui. Mato Grosso é esse grande aqui. Mato Grosso. E o Mato Grosso do Sul, que está aqui embaixo. Então, são esses três aqui da região centro-oeste, ó. Aí vocês colorem, eu tô colorindo todo esse de amarelo, porque a caneta, esse marca-texto é mais, não dá para tampar. E depois vocês vão pegar um lápis verde aqui, vocês vão colorir no meio, bem colorido, bonitinho, para dona Célia ver, para ficar bem bonito o colorido de vocês. Então, meninos, é isso. Um grande abraço e até a próxima aula.